O capítulo 26 de Gênesis relata eventos importantes da vida de Isaque, destacando sua obediência a Deus e como foi abençoado em meio a desafios. Houve uma grande fome na terra, semelhante à que ocorreu nos dias de Abraão. Isaque decidiu ir para Gerar, onde Abimeleque, rei dos filisteus, governava. No entanto, Deus apareceu a Isaque e o instruiu a não descer ao Egito, mas permanecer onde ele lhe mostrasse. Deus prometeu abençoá-lo, confirmar a aliança feita com Abraão, e multiplicar seus descendentes como as estrelas do céu. Ele reafirmou que, por meio da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas, devido à obediência de Abraão. Isaque, obedecendo ao Senhor, ficou em Gerar. Enquanto estava em Gerar, Isaque teve medo de que os homens do lugar o matassem por causa da beleza de Rebeca. Por isso, disse que ela era sua irmã, repetindo o erro de seu pai Abraão. Certo dia, Abimeleque viu Isaque acariciando Rebeca e percebeu que ela era sua esposa. Abimeleque confrontou Isaque, questionando por que ele havia mentido. Isaque admitiu que teve medo de ser morto. O rei ordenou que ninguém tocasse em Rebeca, sob pena de morte, garantindo a proteção do casal. Isaque semeou na terra de Gerar e colheu 100 vezes mais no mesmo ano, pois o Senhor o abençoou. Ele se tornou muito rico, acumulando rebanhos de ovelhas e bois, bem como servos. Sua prosperidade gerou inveja entre os filisteus, que começaram a entulhar os poços que haviam sido cavados pelos servos de Abraão. Abimeleque, incomodado com o poder crescente de Isaque, pediu que ele deixasse a região, pois havia se tornado muito poderoso. Isaque, então, mudou-se para o vale de Gerar. No vale de Gerar, Isaque reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, mas que os filisteus haviam entulhado. Ele deu a esses poços os mesmos nomes que seu pai havia dado. Os servos de Isaque também cavaram novos poços. No entanto, surgiram disputas com os pastores locais sobre a propriedade dos poços. O primeiro poço foi chamado Ezeque, contenda, porque houve uma briga. O segundo foi chamado Sitna, inimizade, devido a outra disputa. O terceiro poço, que não foi contestado, recebeu o nome de Reobote, espaço amplo, pois Isaque declarou que o Senhor havia lhe dado espaço para prosperar. Isaque subiu para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu novamente. Deus reafirmou sua promessa, dizendo: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, pois estou com você. Abençoarei e multiplicarei seus descendentes por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar ali, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. Seus servos cavaram outro poço. Abimeleque, acompanhado de seu conselheiro Auzate e Ficol, o comandante do exército, foi até Isaque em Berseba. Isaque, surpreso, perguntou por que haviam vindo, já que antes o haviam hostilizado. Abimeleque explicou que reconheceram que o Senhor estava com Isaque e queriam fazer um acordo de paz para garantir que ele não os prejudicaria. Eles fizeram um banquete e firmaram uma aliança de paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque trouxeram a notícia de que haviam encontrado água ao cavar um novo poço. Isaque chamou o poço de Seba, e a cidade passou a ser conhecida como Berseba. O capítulo termina mencionando que Esaú, aos 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite e Basimate. Essas uniões causaram grande amargura a Isaque e Rebeca, pois essas mulheres eram de um povo que não compartilhava da fé e valores da família. Esse relato destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante de desafios, e a obediência de Isaque em seguir as orientações divinas. O capítulo 27 de Gênesis relata um evento crucial na história de Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó, a obtenção da bênção de Isaque por meio de engano. Isaque, já idoso e com a visão enfraquecida, percebe que está próximo do fim da vida. Ele chama seu filho mais velho, Esaú, e lhe diz: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas, vá ao campo e casse um animal para mim. Prepare uma comida saborosa como eu gosto, e depois traga para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Esaú prontamente obedece e sai para caçar. Rebeca, ouvindo a conversa entre Isaque e Esaú, decide intervir. Ela chama Jacó, seu filho mais novo e preferido, e conta o que Isaque havia dito a Esaú. Então, Rebeca instrui Jacó: Traga-me 2 cabritos do rebanho. Vou preparar uma comida saborosa para seu pai,
como ele gosta. Você levará a comida a ele e se passará por Esaú, para que receba a bênção. Jacó, no entanto, expressa preocupação. Meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho a pele lisa. E se meu pai me tocar? Ele vai descobrir que sou um impostor, e em vez de bênção, trarei uma maldição sobre mim. Rebeca responde com firmeza. Deixe que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Jacó, então, obedece à mãe. Rebeca prepara comida e veste Jacó com as roupas de Esaú, que estavam em casa. Além disso, cobre as mãos e o pescoço de Jacó com peles de cabrito para imitar a pele peluda de Esaú. Jacó leva a comida até Isaque e diz: Meu pai. Isaque responde, desconfiado: Quem é você, meu filho? Jacó responde: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como você pediu. Por favor, sente-se e coma da minha caça, para que me abençoe. Isaque, ainda suspeitando, pergunta como Jacó havia conseguido a caça tão rapidamente. Jacó mente novamente, dizendo que o Senhor havia concedido sucesso. Isaque pede para se aproximar e tocar em Jacó, dizendo: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mesmo desconfiado, Isaque come a comida, após o banquete, abençoa Jacó com palavras poderosas que garantem prosperidade, liderança e supremacia sobre seus irmãos. Logo após Jacó sair, Esaú retorna da caça, prepara sua comida e vai até Isaque para receber a bênção. Ele diz: Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que me abençoe. Isaque, tremendo de surpresa, pergunta: Quem é você? Esaú responde: Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque percebe que havia sido enganado por Jacó e declara que a bênção já havia sido dada, sem possibilidade de revogação. Esaú, desesperado, clama: Abençoe-me também, meu pai. Mas Isaque explica que Jacó havia tomado a bênção destinada a ele. Esaú chora amargamente e pergunta se há alguma bênção restante. Isaque pronuncia palavras que indicam uma vida difícil para Esaú, longe da prosperidade dada a Jacó. Ele viveria pela espada e serviria a seu irmão, mas um dia se libertaria do jugo. Esaú, cheio de ódio, decide matar Jacó assim que o período de luto por Isaque terminasse. Rebeca, ao saber disso, alerta Jacó e o orienta a fugir para a casa de seu irmão Labão, em Harã. Ela diz: Fique lá até que a fúria de seu irmão passe. Quando ele esquecer o que você fez, eu mandarei buscá-lo. Rebeca, então, convence Isaque a enviar Jacó para Harã, dizendo que não queria que ele se casasse com mulheres hititas, como Esaú havia feito. O capítulo destaca temas importantes: o cumprimento dos planos de Deus, mesmo em meio a falhas humanas. As consequências das escolhas impulsivas, como o desprezo de Esaú pelo direito de primogenitura. A complexidade das relações familiares e os impactos da parcialidade. O capítulo 28 do livro de Gênesis narra a partida de Jacó para Harã, sua experiência com Deus em um sonho, e o voto que ele faz ao Senhor. Isaque chama Jacó e o abençoa novamente, dando-lhe instruções específicas sobre seu casamento. Ele diz: Não se case com uma mulher cananeia. Vá para a casa de Betuel, o pai de sua mãe, em Padã-Arã, e escolha uma esposa entre as filhas de Labão, irmão de sua mãe. Além disso, Isaque reafirma a bênção de Deus sobre Jacó, pedindo ao Senhor que o abençoe com muitos descendentes e que eles formem uma grande nação. Ele lembra a promessa feita a Abraão de que a terra seria dada à sua descendência. Jacó, obedecendo à instrução, parte para Padã-Arã. Esaú percebe que as esposas cananeias que ele havia escolhido não agradavam a seus pais. Para tentar agradar a Isaque, ele se casa com outra mulher, Maalate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Essa decisão parece ser uma tentativa de se reconciliar com sua família, mas não tem impacto na bênção ou na promessa. Durante sua viagem, Jacó chega a um lugar onde decide passar a noite. Ele usa uma pedra como travesseiro, enquanto dorme, tem uma visão extraordinária. Ele vê uma escada que vai da terra até o céu. Anjos sobem e descem pela escada, simbolizando a conexão entre o céu e a terra. No topo da escada, o Senhor aparece e fala com Jacó. Deus reafirma a promessa que havia feito a Abraão e Isaque, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque.
A terra onde você está deitado darei a você e à sua descendência. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra e se espalharão para o oeste, leste, norte e sul. Por meio de você e de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Estou com você e o guardarei onde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra e não o deixarei até cumprir o que prometi. Ao acordar, Jacó fica impressionado e cheio de temor. Ele diz: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó chama o lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele erige a pedra que usou como travesseiro como uma coluna memorial e a unge com óleo, marcando o local como sagrado. Antes disso, o lugar era conhecido como Luz. Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo: se Deus estiver comigo, me guardar nesta jornada, me der pão para comer e roupas para vestir, e me fizer voltar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que erigi será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse voto demonstra a fé crescente de Jacó e seu reconhecimento da soberania de Deus sobre sua vida. O capítulo 28 destaca o início da transformação de Jacó. Ele parte como um homem fugindo da ira de seu irmão, mas encontra Deus de forma pessoal e direta, o que marca o início de sua jornada espiritual. A escada simboliza a conexão divina com a humanidade e o cumprimento das promessas de Deus. O capítulo 29 do livro de Gênesis descreve a continuação da jornada de Jacó e eventos marcantes de sua vida após deixar a casa de seus pais. Jacó segue sua viagem até a terra do Oriente, onde avista um poço no campo. Junto ao poço, há 3 rebanhos de ovelhas, aguardando para serem regados. Havia uma grande pedra cobrindo a boca do poço, e era costume que os pastores reunissem todos os rebanhos antes de removerem a pedra para dar água às ovelhas. Jacó se aproxima e conversa com os pastores, perguntando de onde são. Eles respondem que são de Harã. Então, Jacó pergunta se conhecem Labão, filho de Naor. Os pastores afirmam que sim e dizem que ele está bem. Nesse momento, eles avisam que Raquel, filha de Labão, está chegando com o rebanho de seu pai. Jacó observa e comenta que seria bom que os pastores dessem água às ovelhas e as levassem de volta ao pasto, mas eles explicam que não podem remover a pedra do poço até que todos os rebanhos estejam reunidos. Enquanto ainda estava falando com os pastores, Raquel chega com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Ao vê-la, Jacó se emociona. Ele se aproxima, remove a pedra do poço sozinho e dá água ao rebanho de Raquel. Em seguida, Jacó a beija e começa a chorar. Ele explica a Raquel que é parente dela, filho de Rebeca, e ela corre para contar a novidade a seu pai. Quando Labão ouve sobre Jacó, ele corre ao encontro dele. Labão o abraça, o beija e o leva para sua casa. Jacó conta a Labão tudo o que havia acontecido, incluindo a razão de sua fuga e os eventos envolvendo Esaú. Labão, então, declara que Jacó é de fato o seu osso e sua carne, ou seja, um parente próximo, e o acolhe para viver com ele. Depois de um mês morando com Labão, este propõe que Jacó não trabalhe de graça e pergunta qual seria o salário que ele deseja. Jacó, apaixonado por Raquel, oferece-se para trabalhar 7 anos por ela. Raquel é descrita como muito bonita, tanto no rosto quanto no corpo. Labão aceita a proposta, e Jacó trabalha os 7 anos por Raquel. No entanto, o texto diz que, por causa do amor que Jacó sentia por ela, esses 7 anos pareceram poucos dias. Quando os 7 anos chegam ao fim, Jacó pede a Labão que cumpra o acordo e lhe dê Raquel como esposa. Labão organiza uma grande festa de casamento, mas, à noite, ele entrega Lia, a filha mais velha, a Jacó, em vez de Raquel. Como era noite e Lia estava provavelmente velada, Jacó não percebe a troca até a manhã seguinte. Quando descobre, Jacó fica furioso e confronta Labão, perguntando por que ele o enganou. Labão explica que, na sua terra, é costume que a filha mais velha se case antes da mais nova. Contudo, ele propõe um novo acordo. Jacó poderia receber Raquel como esposa também, contanto que concordasse em trabalhar mais 7 anos para ele. Jacó aceita o acordo. Após cumprir uma semana de celebração matrimonial com Lia, Labão dá Raquel a Jacó como esposa. Ele também oferece a serva Bila para ser criada de Raquel, assim como havia dado Zilpa a Lia. Jacó, no entanto, amava Raquel mais do que Lia,
por isso, concorda em trabalhar mais 7 anos para Labão. O texto termina mencionando que, ao perceber que Lia era rejeitada por Jacó, Deus abre sua madre, e ela começa a ter filhos, enquanto Raquel permanece estéril. Lia dá à luz 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, percebendo que ainda não tinha filhos, ficou com inveja de sua irmã Lia e disse a Jacó: Dê-me filhos, senão morrerei. Jacó ficou irritado e respondeu: Acaso estou no lugar de Deus, que te impediu de ter filhos? Então Raquel decidiu dar sua serva Bila a Jacó como esposa, para que ela tivesse filhos em seu lugar. Bila engravidou e deu à luz um filho, a quem Raquel chamou de Dan, dizendo: Deus me fez justiça e ouviu minha súplica, dando-me um filho. Bila engravidou novamente e teve outro filho, e Raquel o chamou de Naftali, dizendo: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e venci. Lia, ao perceber que havia parado de ter filhos, também deu sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa engravidou e teve um filho, e Lia o chamou de Gade, dizendo: Que sorte! Depois, Zilpa teve mais um filho, e Lia o chamou de Aser, dizendo: Como sou feliz! As mulheres me chamarão bem-aventurada. Certo dia, Rúben, filho mais velho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as levou para sua mãe. Raquel pediu a Lia que lhe desse algumas dessas mandrágoras, mas Lia respondeu: Já não basta ter tomado o meu marido? Agora também queres as mandrágoras do meu filho? Raquel propôs um acordo. Em troca das mandrágoras, Jacó passará esta noite contigo. Naquela noite, quando Jacó voltava do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: Tu virás para mim, pois te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Deus ouviu a súplica de Lia, e ela engravidou novamente. Teve um filho e o chamou de Issacar, dizendo: Deus me recompensou porque dei minha serva ao meu marido. Depois, Lia teve mais um filho e o chamou de Zebulon, dizendo: Deus me concedeu uma grande dádiva, agora meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Mais tarde, Lia teve uma filha, a quem chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel, ouviu sua oração e lhe concedeu um filho. Ela engravidou e deu à luz um menino, e o chamou de José, dizendo: Deus tirou a minha vergonha. Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Após o nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me partir e voltar à minha terra. Dê-me minhas esposas e meus filhos, pelos quais servi a você, para que eu possa ir embora. Labão respondeu: Peço que fique, pois percebo que o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário. Jacó disse: Não quero salário. Se você concordar, deixarei que fiquem todas as ovelhas e cabras sem manchas, e eu ficarei apenas com as manchadas e salpicadas. Labão aceitou o acordo, mas, para enganar Jacó, retirou do rebanho todos os animais que tinham manchas e os entregou a seus filhos, enviando-os para longe. Assim, Jacó não teria como aumentar seu próprio rebanho. Mesmo assim, Jacó usou um método engenhoso. Pegou varas de álamo, aveleira e plátano, descascou parte delas, deixando-as listradas, e as colocou nos bebedouros do rebanho. Quando os animais mais fortes vinham beber e acasalavam diante das varas listradas, davam crias com manchas e listras. Assim, Jacó ficava com os animais mais robustos, enquanto os mais fracos ficavam com Labão. Com o tempo, Jacó prosperou muito, acumulando grandes rebanhos, servos, camelôs e jumentos. Esse capítulo mostra como Deus continuou a abençoar Jacó, mesmo diante da rivalidade entre suas esposas e da trapaça de Labão. Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam ressentidos, dizendo que ele havia tomado tudo que pertencia ao pai deles e enriquecido às suas custas. Além disso, Jacó notou que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma. Então, Deus lhe disse: Volte para a terra de seus pais e de sua parentela, e eu estarei com você. Jacó chamou Raquel e Lia ao campo, onde estavam os seus rebanhos, e explicou: Vejo que a atitude de seu pai mudou comigo, mas o Deus de meu pai tem estado ao meu lado. Vocês sabem que servi a seu pai com dedicação, mas ele me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se Labão dizia que os animais malhados seriam meu salário,
então todos os rebanhos davam crias malhadas. Se ele dizia que os listrados seriam meus, então todos nasciam listrados. Assim, Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Jacó continuou: durante o tempo em que os rebanhos estavam no cio, tive um sonho onde vi os machos que cobriam as fêmeas serem listrados, malhados e pintados. No sonho, o anjo de Deus me chamou e disse: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele disse: levante os olhos e veja, todos os machos são listrados, malhados e pintados, pois vi tudo que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto a mim. Agora, levante-se, saia desta terra e volte para sua terra natal. Então, Raquel e Lia responderam: não temos mais parte na herança de nosso pai. Ele nos tratou como estrangeiras, vendeu-nos e gastou tudo o que recebeu por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai pertence a nós e a nossos filhos. Faça tudo o que Deus lhe disse. Jacó, então, preparou seus filhos, esposas e todos os seus bens para partir rumo à terra de Canaã. Enquanto Labão estava longe, tosqueando suas ovelhas, Raquel pegou os ídolos da casa do pai. Jacó partiu sem avisar Labão, atravessou o rio e seguiu em direção aos montes de Gileade. 3 dias depois, Labão soube que Jacó havia partido. Ele reuniu seus parentes e o perseguiu por 7 dias, alcançando-o nos montes de Gileade. Porém, Deus apareceu a Labão em um sonho e lhe disse: cuidado! Não diga nada a Jacó, nem para o bem nem para o mal. Quando Labão alcançou Jacó, disse: por que você fugiu em segredo, sem me avisar? Eu teria feito uma festa para sua despedida. Mas você nem me deixou beijar minhas filhas e netos. Você agiu tolamente. Eu poderia lhe fazer mal, mas o Deus de seu pai me advertiu para não dizer nada contra você. Mesmo assim, por que você furtou os meus deuses? Jacó respondeu: eu fugi porque tive medo de que você me tomasse suas filhas à força. Quanto aos seus deuses, quem os tiver, morrerá. Revise tudo o que tenho, e se encontrar algo seu, leve de volta. Labão revistou toda a tenda de Jacó, de Lia e de Raquel. Raquel, porém, havia escondido os ídolos na sela de um camelo e sentou-se sobre eles. Quando Labão entrou, ela disse: perdoe-me por não me levantar diante do Senhor, mas estou indisposta. Labão procurou, mas não encontrou os ídolos. Jacó, então, se indignou e disse a Labão: qual é o meu crime para que você me persiga assim? Você revirou todos os meus pertences e não encontrou nada seu. Durante 20 anos, eu trabalhei para você. Suas ovelhas e cabras nunca perderam crias, e eu nunca comi carne de seus rebanhos. Se um animal era atacado por feras, eu não lhe trazia os restos, mas arcava com o prejuízo. Você sempre exigiu pagamento, fosse por um animal roubado de dia ou de noite. Trabalhei para você sob calor escaldante durante o dia e frio à noite, sem descanso. Passei 20 anos em sua casa, 14 anos por suas filhas e 6 anos pelos rebanhos, e você mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, por isso, ontem à noite ele repreendeu você. Labão respondeu: estas filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Mas o que posso fazer hoje por eles? Façamos um pacto entre nós. Então, Jacó pegou uma pedra e a colocou como coluna. Ele disse aos seus parentes que juntassem pedras e fizessem um monte. Labão chamou o monte de Jegar-Saaduta, e Jacó o chamou de Galiede. Labão disse: este monte será testemunha entre nós. Que o Senhor nos vigie quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outras esposas além delas, Deus será testemunha, mesmo que ninguém veja. Labão e Jacó fizeram um juramento em nome de Deus. Jacó ofereceu um sacrifício e convidou seus parentes para uma refeição. No dia seguinte, Labão se despediu de suas filhas e netos com um beijo e voltou para sua terra. O capítulo 32 do livro de Gênesis narra um momento decisivo na vida de Jacó, quando ele se prepara para reencontrar seu irmão Esaú, de quem fugira anos antes, e tem um encontro misterioso com Deus. Após deixar a casa de Labão, Jacó seguiu seu caminho rumo à terra de Canaã. No caminho, ele encontrou anjos de Deus, o que o fez reconhecer que aquele era um lugar especial.
Ele chamou esse local de Manaim, que significa 2 acampamentos. Sabendo que se aproximava do território onde Esaú vivia, Jacó enviou mensageiros à frente para informarem seu irmão sobre seu retorno. A mensagem enviada por Jacó dizia que ele havia passado muitos anos na casa de Labão, prosperado e agora voltava com muitos bens, esperando encontrar graça diante de Esaú. Os mensageiros retornaram trazendo uma notícia preocupante. Esaú estava a caminho para encontrá-lo, acompanhado de 400 homens. Ao ouvir isso, Jacó ficou tomado de medo e angústia, temendo que Esaú ainda quisesse se vingar. Para se precaver, Jacó dividiu suas pessoas, rebanhos e pertences em 2 grupos, pensando que, se Esaú atacasse um, o outro poderia escapar. Diante da situação perigosa, Jacó se voltou a Deus em oração. Ele se dirigiu ao Senhor como o Deus de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, reconhecendo que estava obedecendo à ordem divina de retornar à sua terra natal. Confessou sua indignidade diante de tudo que Deus já havia feito por ele, lembrando que, quando partiu, tinha apenas um cajado, mas agora voltava com grande prosperidade. Suplicou para que Deus o livrasse das mãos de Esaú, temendo que ele viesse para matá-lo, junto com suas esposas e filhos. Reafirmou a promessa que Deus lhe havia feito de que sua descendência seria tão numerosa quanto a areia do mar, impossível de ser contada. Após sua oração, Jacó planejou uma estratégia para tentar acalmar Esaú antes do encontro. Ele separou um grande presente, rebanhos de cabras, ovelhas, camelôs, vacas e jumentos, separados em grupos e enviados com seus servos. Ele instruiu os servos a dizerem a Esaú que era um presente de Jacó, para tentar acalmar sua ira. Durante a noite, Jacó levantou-se e fez com que suas 2 esposas, Lia e Raquel, suas 2 servas, Zilpa e Bila, e seus 11 filhos atravessassem o rio Jaboque, junto com todos os seus bens. Após garantir que sua família estivesse segura do outro lado, ele ficou sozinho. Enquanto estava sozinho, um homem misterioso apareceu e lutou com ele durante toda a noite. Eles se enfrentaram até o amanhecer. Quando o homem viu que Jacó não desistia, tocou a articulação de sua coxa, deslocando-a. Apesar da dor, Jacó continuou segurando o homem. O homem pediu que Jacó o soltasse, pois o dia já estava raiando, mas Jacó se recusou, dizendo: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Então, o homem perguntou o nome de Jacó. Ao responder, o homem declarou: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu." Jacó, por sua vez, perguntou o nome do homem, mas ele não revelou e apenas o abençoou ali. Jacó reconheceu que aquele encontro tinha sido sobrenatural e chamou o lugar de Peniel, que significa face de Deus, pois ele disse: "Vi Deus face a face e minha vida foi preservada." Quando o sol nasceu, Jacó continuou sua jornada, mas mancando por causa da lesão na coxa. A partir desse evento, os israelitas passaram a seguir uma tradição: não comem o nervo do quadril dos animais, pois foi ali que Deus tocou Jacó durante a luta. Na manhã seguinte, Jacó ergueu os olhos e avistou Esaú se aproximando com 400 homens. Diante dessa visão, sentiu grande temor e, estrategicamente, organizou sua família. Primeiro, colocou as servas com seus filhos na linha de frente, depois Lia com seus filhos, por último, Raquel e José. Depois de organizar sua família, Jacó caminhou à frente de todos, demonstrando humildade e respeito. Ao se aproximar de Esaú, inclinou-se 7 vezes até chegar perto de seu irmão. Essa era uma forma tradicional de mostrar submissão e paz. Para sua surpresa, Esaú correu ao seu encontro, longe de demonstrar hostilidade, o abraçou calorosamente. Ambos choraram, emocionados pelo reencontro após tantos anos de separação e conflito. O momento foi marcado pela reconciliação entre os irmãos. Após esse gesto de perdão, Esaú levantou os olhos e viu as mulheres e crianças que acompanhavam Jacó. Curioso, perguntou: "Quem são essas pessoas que estão com você?" Jacó respondeu: "São os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu ao seu servo." Então, as servas de Jacó e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Depois, Lia e seus filhos fizeram o mesmo, e, por fim, Raquel e José também se curvaram em sinal de respeito. Esaú, então, perguntou sobre os grandes rebanhos que havia encontrado no caminho.
O que significam todos esses animais que encontrei? Jacó respondeu: são um presente para que eu encontre favor aos olhos do meu senhor. No entanto, Esaú respondeu: eu já tenho muito, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, por favor. Se encontrei favor aos seus olhos, aceite este presente de mim. Ver o seu rosto hoje é como ver o rosto de Deus, pois você me recebeu com bondade. Por favor, aceite o presente que lhe trago, pois Deus tem sido generoso comigo e tenho tudo o que preciso. Diante da insistência de Jacó, Esaú finalmente aceitou o presente. Em seguida, Esaú sugeriu: vamos seguir viagem juntos, e eu irei à sua frente. Mas Jacó, conhecendo o cansaço de sua família e a fragilidade dos rebanhos, respondeu com cautela: meu senhor sabe que as crianças são pequenas e que os rebanhos têm crias novas. Se forem forçados a caminhar rápido demais, poderão morrer. Vá você à frente, meu senhor. Eu seguirei devagar, no ritmo dos rebanhos e das crianças, até chegar a Seir, onde você está. Esaú, então, ofereceu alguns de seus homens para acompanhá-lo e protegê-lo no caminho. Mas Jacó respondeu: não há necessidade disso. Basta que eu tenha encontrado favor aos seus olhos, meu senhor. Assim, Esaú seguiu para Seir, e Jacó tomou outro caminho. Ele foi para Sucote, onde construiu casas para sua família e cabanas para seus animais, razão pela qual o local recebeu esse nome. Sucote significa cabanas. Depois, Jacó seguiu viagem até a cidade de Siquém, na terra de Canaã, e montou seu acampamento perto da cidade. Lá, comprou um pedaço de terra dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata. Por fim, ele ergueu um altar naquele local e o chamou de El-Eloi Israel, que significa Deus, o Deus de Israel, marcando sua nova identidade e compromisso com Deus. Depois que Jacó e sua família se estabeleceram perto da cidade de Siquém, na terra de Canaã, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para conhecer as mulheres do lugar. Enquanto passeava, foi vista por Siquém, filho de Amor, príncipe da região. Movido pelo desejo, Siquém a tomou à força e a desonrou. Mesmo depois desse ato, Siquém se afeiçoou a Diná, apaixonou-se por ela e procurou convencê-la a ficar com ele. Querendo tomá-la como esposa, pediu a seu pai, Amor, que negociasse o casamento com Jacó. Quando Jacó soube do que havia acontecido com sua filha, ficou em silêncio, esperando seus filhos voltarem do campo. Assim que chegaram e ouviram a notícia, ficaram profundamente indignados e furiosos, pois consideravam que Siquém havia desonrado Diná e trazido vergonha para sua família. Amor então foi até Jacó e seus filhos para negociar o casamento. Ele pediu que Diná fosse dada a Siquém e sugeriu que seus povos se unissem por meio de casamentos e alianças comerciais. Siquém, por sua vez, tentou agradar a família de Diná e ofereceu pagar qualquer dote exigido para que pudesse casar-se com ela. Os filhos de Jacó, ainda tomados pela indignação, responderam de maneira enganosa. Eles fingiram aceitar a proposta, mas impuseram uma condição: todos os homens da cidade deveriam ser circuncidados. Eles alegaram que não poderiam permitir o casamento de sua irmã com um homem incircunciso, pois isso seria desonroso para a família. Amor e Siquém aceitaram a exigência e voltaram para a cidade para convencer os homens do povoado. Siquém, que era muito respeitado entre os seus, argumentou que aceitar a proposta dos hebreus seria vantajoso, pois traria benefícios comerciais e permitiria que os dois povos se tornassem um só. Assim, todos os homens da cidade concordaram e foram circuncidados. 3 dias depois, enquanto os homens ainda estavam sofrendo por causa da circuncisão, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de mãe, tomaram suas espadas e atacaram a cidade. Como os homens estavam enfraquecidos, não conseguiram se defender, e os 2 irmãos mataram todos os habitantes do sexo masculino, incluindo Amor e Siquém. Após a chacina, entraram na casa de Siquém e resgataram Diná. Depois disso, os outros filhos de Jacó invadiram a cidade e a saquearam. Levaram tudo o que encontraram: ovelhas, bois, jumentos e todas as riquezas do lugar. Também capturaram as mulheres e crianças, tornando-as prisioneiras. Quando Jacó soube do que Simeão e Levi haviam feito, ficou extremamente preocupado e os repreendeu. Ele temia que os povos vizinhos se revoltassem contra ele e sua família, atacando-os e destruindo tudo o que haviam construído.
Jacó disse: Vocês me trouxeram problemas. Agora os habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus, vão se voltar contra mim. Somos poucos em número, e se eles se unirem para nos atacar, seremos destruídos. Mas Simeão e Levi responderam sem arrependimento. Será que ele deveria ter tratado nossa irmã como uma libertina? Este capítulo mostra um episódio intenso e trágico na história de Jacó. O desrespeito a Diná gerou grande revolta em seus irmãos, levando-os a um ato extremo de vingança. No entanto, a forma como agiram trouxe consequências e preocupações para Jacó, pois colocou toda a sua família em risco. Esse evento teria repercussões futuras na história da descendência de Jacó, especialmente para Simeão e Levi. Depois dos acontecimentos em Siquém, Deus falou a Jacó: Suba até Betel, fique lá e construa um altar para mim, o Deus que apareceu a você quando fugia do seu irmão Esaú. Jacó, então, chamou sua família e todos que estavam com ele e disse: Se livrem de todos os ídolos estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos partir para Betel, onde construirei um altar para o Deus que sempre me protegeu no meu caminho e me ajudou nos momentos difíceis. Todos entregaram os ídolos e os brincos que usavam a Jacó, e ele os enterrou debaixo de uma grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, Deus fez com que um grande medo caísse sobre as cidades vizinhas, impedindo que perseguissem Jacó e sua família. Assim, eles chegaram a Betel, na terra de Canaã. Lá, Jacó construiu um altar e chamou o lugar de El-Betel, pois foi ali que Deus apareceu a ele quando estava fugindo de Esaú. Nesse período, Débora, ama de Rebeca, mãe de Jacó, faleceu. Ela foi sepultada debaixo de um carvalho, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, que significa carvalho do pranto, por causa da tristeza de sua morte. Depois disso, Deus apareceu novamente a Jacó e disse: Seu nome é Jacó, mas, de agora em diante, você será chamado de Israel. Deus então reafirmou as promessas que havia feito a Abraão e Isaque. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você terá muitos descendentes, e de você surgirá uma grande nação. Até reis virão da sua linhagem. A terra que prometi a Abraão e Isaque, agora dou a você e a sua descendência. Depois dessa conversa, Deus subiu daquele lugar. Jacó, em resposta, ergueu uma coluna de pedra, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Quando Jacó e sua família saíram de Betel e seguiram viagem para Efrata, futura Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. O parto foi difícil, e ela sofreu muito. Durante o nascimento do bebê, a parteira tentou acalmá-la, dizendo: Não tenha medo, pois você está tendo um menino. Porém, logo depois de dar à luz, Raquel faleceu. Antes de morrer, ela chamou o bebê de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó decidiu mudar o nome do menino para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Raquel foi enterrada no caminho para Efrata, e Jacó ergueu uma coluna de pedra sobre seu túmulo, que permaneceu ali por muito tempo. Depois disso, Jacó seguiu viagem e acampou perto da torre de Éder. Nesse período, Ruben, o filho mais velho de Jacó, cometeu um ato desrespeitoso ao ter relações com Bila, uma das concubinas de seu pai. Jacó ficou sabendo disso. A Bíblia então lista os 12 filhos de Jacó, que mais tarde dariam origem às 12 tribos de Israel. Filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Jacó então foi para a cidade de Hebrom, onde seu pai Isaque ainda vivia. Isaque viveu 180 anos e morreu de velhice. Ele foi sepultado por seus 2 filhos, Esaú e Jacó, encerrando uma era da história patriarcal. Este capítulo apresenta a genealogia de Esaú, irmão de Jacó, e mostra como seus descendentes se tornaram o povo de Edom. Também menciona os reis que governaram essa nação antes de Israel ter sua própria monarquia. Esaú, também chamado de Edom, foi um dos filhos de Isaque e neto de Abraão. Ele se casou com mulheres da terra de Canaã. Ada, filha de Elon, o Hitita. Olibama, filha de Aná e neta de Zibião, o Eveu. Basimate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote.
Cada uma dessas mulheres lhe deu filhos. Ada teve Elifaz. Basimate teve Reuel. Olibama teve Jeus, Jalão e Corá. Com o passar do tempo, Esaú e sua família se tornaram muito numerosos, e seus bens cresceram tanto que a terra onde ele e Jacó viviam não conseguia mais sustentá-los. Por isso, Esaú decidiu sair de Canaã e se estabelecer na região montanhosa de Seir, onde seus descendentes formaram uma nova nação. Os filhos de Esaú deram origem a diversos clãs e tribos poderosas. Entre eles, destacam-se Elifaz, filho de Esaú com Ada, que teve os filhos Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Elifaz também teve um filho chamado Amaleque, cuja mãe era Timna, uma concubina. Amaleque se tornou o antepassado dos amalequitas, um povo que futuramente entraria em conflito com os israelitas. Reuel, filho de Esaú com Basimate, teve os filhos Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Olibama, esposa de Esaú, foram Jeus, Jalão e Corá. Cada um desses descendentes se tornou chefe de uma tribo, estabelecendo famílias e territórios na terra de Seir. Antes da chegada de Esaú e sua família, a terra de Seir era habitada por outro povo, os Horeus. Entre seus líderes estavam Seir, o Horeu, considerado o ancestral principal desse povo. Seus descendentes incluíam Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizá. Os Horeus viviam na região antes de serem dominados pelos descendentes de Esaú. Diferente de Israel, que ainda não tinha um rei, Edom já possuía uma estrutura governamental organizada. Os reis que governaram Edom antes da monarquia israelita foram Bela, Jobabe, Uzão, Haddad, Samlá, Saul, Baal-Anandadad. Depois da monarquia, Edom passou a ser governado por líderes tribais. Os chefes das tribos descendentes de Esaú foram Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Cada um desses líderes governava uma região específica dentro do território de Edom, consolidando a nação. Este capítulo destaca como Esaú e seus descendentes formaram uma grande nação, os Edomitas, que viveram na terra de Seir. Diferente de Israel, que levou séculos para ter reis, Edom já possuía governantes bem antes. No futuro, os Edomitas e os israelitas teriam conflitos frequentes, mas ambos descendiam de Isaque, mostrando que eram povos irmãos. Jacó, também chamado de Israel, vivia na terra de Canaã, onde seu pai Isaque havia habitado. Ele tinha 12 filhos, mas o seu favorito era José, um jovem de 17 anos, que ajudava seus irmãos a cuidar dos rebanhos. José era filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava, e por isso era tratado com um carinho especial. Para demonstrar esse favoritismo, Jacó mandou fazer para José uma túnica longa e colorida, algo que os outros filhos não receberam. Isso fez com que seus irmãos sentissem inveja e raiva, pois viam claramente que o pai o preferia. Por esse motivo, passaram a odiá-lo e não conseguiam nem falar com ele de forma amigável. Certo dia, José teve um sonho, empolgado, contou a seus irmãos. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se curvaram diante dele. Os irmãos ficaram furiosos e responderam: Você acha que vai reinar sobre nós? Que será nosso governante? A partir desse momento, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e o contou ao pai e aos irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, até Jacó ficou intrigado e repreendeu José. O que significa esse sonho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? Apesar da repreensão, Jacó guardou essas palavras no coração, refletindo sobre o significado do sonho. Enquanto isso, os irmãos ficaram ainda mais invejosos. Algum tempo depois, os irmãos de José estavam pastoreando os rebanhos do pai em Siquém. Jacó pediu que José fosse até lá para ver se estava tudo bem e depois voltasse com notícias. José, obediente, partiu em busca dos irmãos. Ao chegar a Siquém, ele não os encontrou, mas um homem lhe disse que eles haviam partido para Dotã. Então, José seguiu para lá. Quando os irmãos o avistaram de longe, tramaram contra ele, dizendo: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna.
Diremos que um animal selvagem o devorou e veremos o que será dos seus sonhos. No entanto, Rúben, o irmão mais velho, tentou impedi-los. Ele sugeriu que não matassem José, mas que apenas o jogassem numa cisterna, pois pretendia resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou, os irmãos o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram numa cisterna vazia, sem água. Depois disso, os irmãos sentaram-se para comer. Enquanto estavam ali, viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, levando mercadorias para o Egito. Judá, então, teve uma ideia. Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne. Os irmãos concordaram com a proposta. Então, tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos mercadores, que o levaram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava mais lá, rasgou suas roupas em desespero e disse aos irmãos: "O menino não está mais aqui. O que vou fazer agora?" Para encobrir o que fizeram, os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue. Depois, levaram a roupa ao pai e disseram: "Encontramos isso. Veja se é a túnica do seu filho." Jacó reconheceu imediatamente e exclamou: "É a túnica do meu filho. Algum animal selvagem deve tê-lo devorado." Tomado por uma imensa dor, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco em sinal de luto e chorou amargamente por muitos dias. Todos os filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele se recusou a ser confortado, dizendo: "Descerei ao túmulo chorando pelo meu filho." E assim, Jacó lamentou profundamente a suposta morte de José. Enquanto isso, os mercadores levaram José ao Egito e o venderam a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Naquele tempo, Judá se afastou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irá, que era da cidade de Adulão. Ali, Judá conheceu a filha de um homem cananeu chamado Suá e se casou com ela. Dessa união, nasceram 3 filhos. O primeiro se chamou Er, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. Quando Selá nasceu, Judá estava em Quisibe. Quando Er cresceu, Judá escolheu para ele uma esposa chamada Tamar. No entanto, Er agia de forma errada diante de Deus, e por isso o Senhor tirou sua vida. Seguindo a tradição da época, Judá pediu a seu segundo filho, Onã, que se casasse com Tamar para que ela pudesse ter um filho em nome de seu irmão falecido. Porém, Onã não queria que os descendentes fossem considerados do seu irmão, e por isso evitava que Tamar tivesse filhos. Isso desagradou ao Senhor, e por isso ele também perdeu a vida. Vendo isso, Judá ficou com medo de perder seu terceiro filho e disse a Tamar: "Volte para a casa do seu pai e espere até que Selá cresça." Porém, no fundo, Judá não tinha a intenção de permitir que Selá se casasse com Tamar, pois temia que ele também morresse. Passado um tempo, a esposa de Judá faleceu. Depois do período de luto, Judá e seu amigo Irá foram até a cidade de Timna para supervisionar a tosquia de suas ovelhas. Quando Tamar soube que Judá estava indo para lá, percebeu que ele não cumpriria sua promessa de dar-lhe Selá como esposo. Então, ela retirou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se perto da estrada que levava a Timna. Judá a viu, mas não a reconheceu, pois seu rosto estava coberto. Pensando que fosse uma mulher desconhecida, Judá se aproximou e propôs que ficassem juntos. Tamar aceitou, mas pediu um pagamento. Judá prometeu enviar um cabrito de seu rebanho, e ela então pediu uma garantia até que o pagamento fosse entregue. Judá entregou seu selo, seu cordão e seu cajado como garantia. Depois do encontro, Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu novamente suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá enviou o cabrito, por meio de Irá, para recuperar seus pertences, mas a mulher não foi encontrada. As pessoas do local disseram que não havia ninguém assim por ali. Então, Judá desistiu de procurar, para evitar constrangimentos. Passado algum tempo, informaram a Judá que Tamar estava esperando um filho e que havia cometido um erro grave. Revoltado, Judá ordenou que ela fosse punida. Mas Tamar enviou uma mensagem a ele, dizendo: "O pai da criança é o dono destes objetos." Quando Judá viu o selo, o cordão e o cajado, reconheceu que eram seus e disse: "Ela está mais justa do que eu,
pois eu não a dei a Selá como prometi. Depois disso, Judá não teve mais contato com ela. Quando chegou a hora do parto, Tamar deu à luz gêmeos. Durante o nascimento, um dos bebês, Zerá, colocou a mão para fora primeiro, e a parteira amarrou um fio vermelho em seu pulso para marcar que ele havia saído primeiro. No entanto, ele recuou, e seu irmão, Pérez, nasceu antes dele. Por isso, o menino recebeu o nome de Pérez, que significa aquele que rompeu. Depois, nasceu Zerá, com o fio vermelho em sua mão. Este capítulo destaca a forma como Tamar, por meio de sua astúcia, garantiu sua descendência e justiça. A linhagem de Pérez se tornaria especialmente importante, pois dele descenderia o rei Davi, posteriormente, Jesus Cristo. O capítulo 39 do livro de Gênesis narra a história de José no Egito, destacando sua integridade, sua fidelidade a Deus e a injustiça que sofreu. José foi levado ao Egito depois de ter sido vendido por seus irmãos a mercadores ismaelitas. No Egito, ele foi comprado por Potifar, um oficial egípcio que ocupava uma posição importante como capitão da guarda do faraó. Mesmo sendo escravo, José experimentava a presença de Deus em sua vida, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu que José era abençoado e que Deus estava com ele. Por isso, concedeu-lhe cada vez mais responsabilidades, até que José se tornou administrador de toda a sua casa e de todos os seus bens. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com nada além da comida que comia. A Bíblia descreve José como um jovem atraente e de boa aparência. Com o passar do tempo, a esposa de Potifar começou a desejar José, e insistentemente, tentava convencê-lo a se deitar com ela. No entanto, José se recusava firmemente, explicando que Potifar havia lhe confiado tudo e que ele não poderia cometer tamanho pecado contra Deus e contra seu senhor. Apesar de suas recusas, a mulher continuava tentando seduzi-lo dia após dia. José, porém, evitava qualquer envolvimento com ela. Um dia, enquanto José trabalhava na casa de Potifar, entrou no local sem perceber que todos os servos haviam saído. A esposa de Potifar, aproveitando a situação, agarrou a roupa de José e insistiu para que ele se deitasse com ela. No entanto, ele fugiu imediatamente, deixando sua veste nas mãos dela. Sentindo-se rejeitada e envergonhada, a mulher decidiu se vingar. Ela começou a gritar, chamando os servos da casa, e acusou José de tentar aproveitar-se dela. Para sustentar sua mentira, mostrou a roupa que ele havia deixado para trás durante a fuga. Quando Potifar chegou, sua esposa repetiu a acusação e mostrou a túnica de José como prova do suposto crime. Potifar ficou muito irado e mandou prender José, lançando-o no cárcere onde eram colocados os prisioneiros do rei. Mesmo na prisão, Deus não abandonou José. Ele continuou sendo bem-sucedido em tudo o que fazia, e logo conquistou a confiança do carcereiro-chefe. O carcereiro passou a confiar em José e lhe entregou a responsabilidade de cuidar dos outros presos e das atividades do cárcere. Assim como havia ocorrido na casa de Potifar, tudo o que José fazia prosperava, porque Deus estava com ele e o favorecia. Esse capítulo ensina importantes lições sobre fidelidade, integridade e a providência divina. José permaneceu leal a Deus mesmo em meio à tentação e foi injustamente acusado. No entanto, Deus continuou guiando sua vida, transformando até mesmo momentos difíceis em oportunidades para cumprir seu plano. Algum tempo depois, aconteceu que dois oficiais do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, cometeram uma falha contra o rei do Egito. Por causa disso, o faraó ficou irado com eles e os mandou para a prisão. Essa prisão era o mesmo lugar onde José estava encarcerado, na casa do capitão da guarda. O capitão da guarda designou José para servir os dois oficiais, e ele cuidava deles. Eles ficaram presos por algum tempo, e, certa noite, ambos tiveram um sonho. Cada um sonhou algo diferente, mas os sonhos tinham significados próprios. Na manhã seguinte, quando José entrou onde estavam, percebeu que os dois estavam preocupados e tristes. Então, ele perguntou: "Por que vocês estão tão abatidos hoje?" Eles responderam: "Tivemos sonhos esta noite, mas não há ninguém que possa interpretá-los." José, então, disse: "A interpretação dos sonhos pertence a Deus.
Contei-me o que sonharam. O copeiro-chefe foi o primeiro a contar seu sonho. No meu sonho, havia uma videira à minha frente. Nessa videira, havia 3 ramos. Assim que começou a brotar, ela floresceu e produziu cachos de uvas maduras. Eu segurava o copo do faraó em minha mão, espremia as uvas no copo e depois o entregava ao faraó. José ouviu atentamente e disse: a interpretação do seu sonho é esta: os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo ao seu cargo. Você voltará a servir o faraó da mesma maneira que fazia antes, entregando-lhe o copo. José então fez um pedido ao copeiro: quando tudo isso acontecer e você estiver bem novamente, lembre-se de mim. Fale ao faraó sobre mim e peça que ele me tire desta prisão. Fui trazido para cá injustamente, pois fui vendido como escravo da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para estar preso. Vendo que a interpretação do sonho do copeiro era favorável, o padeiro-chefe se animou e contou seu próprio sonho. No meu sonho, havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça. No cesto de cima, havia todo tipo de pães e bolos que eram preparados para o faraó. Mas as aves vinham e comiam tudo do cesto que estava sobre a minha cabeça. José então lhe disse: a interpretação do seu sonho é esta: os 3 cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó tirará sua vida. Ele mandará enforcá-lo em uma árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele deu uma grande festa para todos os seus oficiais, e durante a celebração, mandou trazer o copeiro-chefe e o padeiro-chefe diante de todos. O faraó restaurou o copeiro ao seu cargo, e ele voltou a servir o rei como antes. No entanto, o padeiro foi enforcado, exatamente como José havia predito. Apesar da precisão da interpretação de José, o copeiro-chefe esqueceu-se dele e não mencionou seu nome ao faraó. Passados 2 anos desde que José havia interpretado os sonhos dos servos do faraó na prisão, o próprio faraó teve um sonho que o deixou muito inquieto. Ele viu que estava à beira do rio Nilo, e de suas águas subiram 7 vacas bonitas e bem alimentadas, que pastavam tranquilamente. Logo depois, surgiram outras 7 vacas, magras e de aparência doentia, que se aproximaram e devoraram as 7 vacas gordas. O faraó acordou assustado, mas voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo cheias e viçosas crescendo em uma única haste. Em seguida, surgiram 7 espigas secas e mirradas, queimadas pelo vento oriental, que engoliram as 7 espigas boas. Pela manhã, Faraó estava perturbado com esses sonhos e convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretá-los, mas ninguém conseguiu dar uma explicação satisfatória. Foi então que o copeiro do faraó se lembrou de José, o jovem hebreu que havia interpretado corretamente seu sonho e o do padeiro enquanto estavam presos. Ele contou ao faraó sobre José, mencionando sua habilidade de interpretar sonhos. O faraó mandou chamar José imediatamente. Ele foi retirado da prisão, barbeado e vestido com roupas adequadas para comparecer diante do rei. O faraó relatou seus sonhos a José e disse que nenhum de seus sábios conseguirá explicá-los. José respondeu humildemente que a interpretação dos sonhos não vinha dele, mas de Deus. Então, José explicou que ambos os sonhos tinham o mesmo significado. Os 7 anos de vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande abundância no Egito. No entanto, os 7 anos de vacas magras e as 7 espigas queimadas simbolizavam 7 anos de fome extrema que viriam em seguida. Ele disse ao faraó que Deus estava revelando antecipadamente o que iria acontecer, para que ele pudesse se preparar. Durante os 7 anos de fartura, haveria uma colheita abundante, mas depois viria um período de fome tão severa que as pessoas esqueceriam os anos de prosperidade. José sugeriu ao faraó que escolhesse um homem sábio e competente para administrar o Egito e organizar a estocagem de alimentos durante os anos de fartura. Ele propôs que fosse recolhido 1/5 da produção durante esse período e armazenado em cidades estratégicas, para que o povo tivesse o que comer durante a fome. O faraó e seus conselheiros ficaram impressionados com a sabedoria de José e reconheceram que o Espírito de Deus estava com ele. O faraó decidiu nomear José como administrador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra, abaixo apenas dele próprio. Ele colocou um anel real no dedo de José, vestiu-o com roupas finas de linho e colocou um colar de ouro em seu pescoço.
José foi conduzido em uma carruagem real, e todos o reverenciavam. Além disso, o faraó deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e o casou com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, que tinha 30 anos quando assumiu essa posição, percorreu todo o Egito organizando a coleta de alimentos. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou grande quantidade de grãos nas cidades, de forma que os estoques eram imensos, como a areia do mar. Nesse período, José teve 2 filhos com Azenate. O primeiro chamou-se Manassés, pois José disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa do meu pai. O segundo filho foi chamado Efraim, pois José declarou: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Depois que os 7 anos de fartura terminaram, começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. A fome atingiu não apenas o Egito, mas todas as outras terras ao redor. Quando o povo começou a passar necessidade, clamou ao faraó por comida, e ele os enviou a José, que abriu os celeiros e começou a distribuir o trigo estocado. A fome se espalhou por todo o mundo, e pessoas de diversas regiões vieram ao Egito para comprar grãos, pois somente ali havia alimento disponível. A fome se espalhou por diversas terras, incluindo Canaã, onde Jacó e sua família viviam. Ao saber que havia grãos no Egito, Jacó disse a seus filhos: Por que estão olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há mantimento no Egito. Vão até lá e comprem trigo para que não morramos de fome. Então, 10 dos filhos de Jacó partiram para o Egito para comprar comida. Benjamim, o filho mais novo, ficou para trás, pois Jacó temia que algo ruim acontecesse com ele. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram apresentados ao governador da terra, que era José, embora eles não o reconhecessem. José, porém, os reconheceu imediatamente, mas fingiu que não os conhecia e lhes falou de forma dura, perguntando de onde vinham. Eles responderam: Viemos de Canaã para comprar alimento. José, lembrando-se dos sonhos que teve na juventude, os acusou: Vocês são espiões. Vieram para examinar as partes desprotegidas da terra. Eles negaram e explicaram: Não, Senhor. Seus servos vieram apenas para comprar comida. Somos todos filhos de um mesmo pai. Somos homens honestos, e o mais novo ficou com nosso pai, enquanto um de nossos irmãos já não está mais entre nós. Mas José continuou acusando-os de serem espiões. Para testá-los, ele propôs um desafio. Para provar que estão dizendo a verdade, um de vocês ficará preso aqui enquanto os outros voltam e trazem o irmão mais novo. Assim, suas palavras serão confirmadas e não morrerão. Então, José os manteve presos por 3 dias. No terceiro dia, José os chamou e fez uma nova proposta. Se são homens honestos, deixem um dos seus irmãos preso aqui e levem trigo para suas famílias. Mas tragam seu irmão mais novo para que eu possa acreditar em vocês. Ao ouvirem isso, os irmãos ficaram aflitos e disseram uns aos outros: Certamente estamos pagando pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos sua angústia quando implorou por misericórdia, mas não ouvimos. Por isso estamos sofrendo agora. Rúben, o irmão mais velho, disse: Eu não avisei para não pecarmos contra o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora estamos colhendo as consequências. Eles não sabiam que José entendia tudo o que falavam, pois ele usava um intérprete para se comunicar com eles. Ao ouvir essas palavras, José se afastou e chorou, mas logo voltou e continuou o plano. José escolheu Simeão para ficar preso e ordenou que seus servos enchessem os sacos deles com trigo. Sem que soubessem, ele mandou colocar de volta o dinheiro que haviam pago pelo trigo dentro dos sacos. Também lhes deu provisões para a viagem. Quando pararam para descansar no caminho, um dos irmãos abriu seu saco para pegar alimento para o jumento e viu que o dinheiro estava ali dentro. Ele ficou assustado e disse aos outros: Meu dinheiro foi devolvido. Está aqui no meu saco. Tomados pelo medo, olharam uns para os outros e disseram: O que Deus está fazendo conosco? Ao chegarem a Canaã, contaram ao pai tudo o que havia acontecido. Explicaram que o governador do Egito os havia tratado como espiões, mas permitiu que voltassem com mantimento sob a condição de trazerem Benjamim na próxima viagem. Quando abriram seus sacos, cada um encontrou seu dinheiro devolvido. Eles ficaram ainda mais assustados. Jacó, ao ouvir tudo isso,
ficou angustiado e disse: Vocês me privaram de meus filhos. José já não está mais, Simeão ficou preso, e agora querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Rúben tentou convencer o pai, dizendo: Se eu não trouxer Benjamim de volta, pode tirar a vida de meus 2 filhos. Confie ele a mim, e eu o trarei de volta. Mas Jacó recusou e disse: Meu filho não irá com vocês. Seu irmão já morreu, e se algo acontecer com ele no caminho, isso me matará de tristeza. A fome continuava severa na terra de Canaã, e a comida que os filhos de Jacó haviam trazido do Egito começou a acabar. Então, Jacó disse a seus filhos que voltassem ao Egito para comprar mais mantimentos. No entanto, Judá lembrou a seu pai que o governador do Egito, José, embora eles não soubessem, havia deixado claro que não poderiam retornar sem levar seu irmão mais novo, Benjamim. Ele explicou que, se não levassem Benjamim, não conseguiriam comprar mais comida. Jacó ficou aflito e perguntou por que eles haviam contado ao governador sobre a existência de Benjamim. Os irmãos explicaram que o homem havia feito muitas perguntas sobre sua família, se o pai deles ainda estava vivo e se tinham outro irmão, e que responderam a essas perguntas sem imaginar que seriam obrigados a levar Benjamim. Diante da insistência, Judá assumiu total responsabilidade pela segurança de Benjamim. Ele prometeu que, se algo acontecesse ao irmão, Jacó poderia cobrar dele pessoalmente. Judá argumentou que, se tivessem voltado mais cedo em vez de hesitar, já poderiam ter feito a viagem e retornado. Finalmente, Jacó cedeu. Ele pediu que levassem alguns presentes para o governador do Egito: um pouco de bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Além disso, instruiu que levassem o dobro do dinheiro, pois ainda estavam preocupados com o fato de o pagamento anterior ter sido devolvido misteriosamente em seus sacos de trigo. Por fim, ele permitiu que levassem Benjamim, mas orou para que Deus lhes concedesse misericórdia diante do governador egípcio e para que Simeão e Benjamim voltassem sãos e salvos. Apesar disso, Jacó se conformou com o pior, dizendo: Se tenho que perder meus filhos, que assim seja. Os irmãos partiram para o Egito. Ao chegarem, foram levados até a casa de José. Quando ele viu que Benjamim estava com eles, ordenou a seu administrador que preparasse um banquete e levasse os homens até sua residência. Os irmãos ficaram assustados ao serem levados para a casa de José, temendo que fossem acusados de roubo por causa do dinheiro devolvido na viagem anterior. Eles pensaram que isso era uma armadilha para que fossem presos e escravizados. Para tentar se defender, explicaram a situação ao administrador da casa de José. Contaram que, na primeira viagem, depois de comprarem mantimentos, haviam descoberto o dinheiro dentro dos sacos e que não sabiam como aquilo aconteceu. Por isso, estavam trazendo o valor de volta, junto com mais dinheiro para comprar mais comida. O administrador tranquilizou-os e disse que não precisavam temer, pois o Deus deles é que havia lhes dado aquele dinheiro. Depois disso, trouxe Simeão de volta e o entregou a eles. Em seguida, os levou até a casa de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou alimento para seus animais. Enquanto esperavam pelo meio-dia, quando José se reuniria com eles para a refeição, prepararam os presentes que trouxeram de Canaã. Quando José chegou, os irmãos se inclinaram profundamente diante dele, demonstrando respeito. Eles lhe entregaram os presentes que trouxeram, e José perguntou se seu pai ainda estava vivo e se estava bem. Eles responderam que seu pai estava vivo e bem e novamente se inclinaram diante dele. Quando José viu Benjamim, seu irmão por parte de pai e mãe, ficou profundamente emocionado. Ele disse: Que Deus te abençoe, meu filho. Mas, tomado pela emoção, José teve que sair rapidamente para chorar em um lugar reservado. Após se recompor, ele voltou e ordenou que servissem o banquete. José, por ser egípcio e de alta posição, comeu separado de seus irmãos, pois os egípcios não costumavam compartilhar refeições com estrangeiros. Os irmãos foram servidos conforme sua idade, do mais velho ao mais novo, algo que os surpreendeu, pois não sabiam como o governador conhecia suas idades. José fez questão de servir a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Todos comeram e beberam alegremente, sem imaginar que estavam diante do próprio irmão que haviam vendido como escravo anos antes. Esse capítulo mostra a tensão e o teste que José impôs aos seus irmãos.
Ele queria ver se haviam mudado e como tratavam Benjamim, seu irmão mais novo. Também destaca a relutância de Jacó em deixá-lo partir e a responsabilidade que Judá assumiu sobre ele. José, que agora ocupava uma posição de autoridade no Egito, desejava por seus irmãos a prova para ver se haviam mudado desde que o venderam como escravo anos antes. Para isso, ele instruiu seu administrador a encher os sacos de trigo dos irmãos com o máximo de mantimentos possível. Além disso, ordenou que o dinheiro que haviam trazido para pagar os mantimentos fosse devolvido secretamente dentro dos sacos. Contudo, José acrescentou um detalhe importante. Pediu que sua taça de prata fosse colocada no saco de Benjamim, o irmão mais novo. Depois que tudo foi feito conforme suas instruções, os irmãos partiram ao amanhecer sem suspeitar de nada. Pouco depois de os irmãos deixarem a cidade, José ordenou que seu administrador os perseguisse e os confrontasse com uma grave acusação. Assim que os alcançou, o administrador disse: "Por que vocês retribuem o bem com o mal? Meu senhor foi generoso com vocês, e ainda assim roubaram sua taça de prata, que ele usa para beber e para fazer adivinhações. Isso é uma grande maldade." Os irmãos ficaram surpresos e chocados com a acusação. Indignados, responderam: "Como pode pensar isso de nós, senhor? Jamais faríamos tal coisa. Veja, trouxemos de volta o dinheiro que encontramos em nossos sacos da última vez. Se tivéssemos intenção de roubar, não teríamos feito isso. Se a taça for encontrada com algum de nós, que esse homem morra, e os demais se tornarão escravos do seu senhor." O administrador aceitou a proposta, mas ajustou a punição. "Seja como disseram, mas somente aquele com quem a taça for encontrada será meu escravo, os outros estarão livres." Os irmãos rapidamente abriram seus sacos, e o administrador começou a revistá-los, começando pelo mais velho e terminando no mais novo. Quando chegou ao saco de Benjamim, encontrou a taça de prata. Diante da descoberta, os irmãos ficaram desesperados. Rasgaram suas vestes em sinal de tristeza e luto, carregaram seus pertences de volta para a cidade e retornaram à casa de José. Ao chegarem diante de José, este os confrontou: "O que foi que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu é capaz de descobrir tudo por meio da adivinhação?" Judá, falando por todos, respondeu humildemente: "O que podemos dizer, meu senhor? Como podemos provar nossa inocência? Deus revelou nossa culpa, e agora somos seus escravos, tanto nós quanto aquele que foi encontrado com a taça." Porém, José insistiu: "De forma alguma. Somente aquele que tinha a taça será meu escravo. Quanto aos outros, podem voltar em paz para a casa de seu pai." Diante disso, Judá se aproximou de José e, com grande emoção, fez um longo apelo. Ele explicou que seu pai, Jacó, já era idoso e que perderá um filho, referindo-se a José, sem saber que falava com ele. Disse que Benjamim era o único filho restante da mesma mãe e que seu pai morreria de tristeza se ele não voltasse. Judá lembrou que garantirá ao pai que traria Benjamim de volta, por isso, ofereceu-se para ficar no lugar do irmão mais novo como escravo. Ele implorou para que Benjamim fosse libertado e pudesse retornar ao pai, pois não suportaria vê-lo sofrer dessa forma. Esse capítulo mostra a mudança no caráter dos irmãos de José, especialmente de Judá, que no passado havia participado da venda de José como escravo, mas agora estava disposto a se sacrificar por Benjamim. Esse momento foi crucial, pois José viu que seus irmãos haviam mudado e estavam unidos, prontos para proteger um ao outro. Esse teste preparava o terreno para a grande revelação que José faria no próximo capítulo. José, profundamente emocionado após ouvir Judá se oferecer como escravo no lugar de Benjamim, não consegue mais segurar suas emoções. Ele manda que todos os servos egípcios saiam da sala, ficando apenas com seus irmãos ali presentes. Assim que estão a sós, José começa a chorar alto, tão alto que seus gritos de choro são ouvidos pelos egípcios e chegam até os ouvidos do faraó. Ele então diz aos seus irmãos: "Sou eu, José. Meu pai ainda está vivo." Os irmãos ficam em choque, paralisados, sem conseguir responder. Eles não conseguem acreditar que aquele homem poderoso diante deles é, na verdade, o irmão que venderam. José percebe o medo deles e diz com gentileza: "Cheguem mais perto. Sou José,
o irmão que vocês venderam para o Egito. Mas ele não os acusa nem guarda rancor. Em vez disso, ele diz que foi Deus quem permitiu tudo aquilo, com um propósito maior. Ele afirma que Deus o enviou antes deles para o Egito, para salvar vidas e preservar a família durante o tempo de fome. Ele continua: não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi Deus. Ele me fez como um pai para o faraó, governante de todo o Egito. José então pede que eles voltem rapidamente para Canaã, contem a seu pai que ele está vivo, e que o tragam com toda a família para o Egito. Ele promete: vocês vão morar na terra de Gósen, onde poderão viver perto de mim. Eu cuidarei de vocês durante os 5 anos que ainda restam de fome. Ele pede que eles não percam tempo, pois quer garantir o bem-estar do pai, dos filhos e de toda a casa de Jacó. José então abraça Benjamim, seu irmão mais novo, e os dois choram juntos. Depois ele abraça cada um dos outros irmãos com carinho, sem mágoa, mostrando que tudo foi perdoado. Finalmente, eles começam a conversar livremente com José, agora aliviados. Quando o faraó ouve a notícia de que os irmãos de José chegaram, ele fica feliz e oferece apoio total. Ele manda que José envie carros para trazer seu pai e a família do Canaã para o Egito. O faraó garante que eles vão morar na melhor parte do Egito e terão tudo do bom e do melhor. José dá a cada irmão roupas novas, e para Benjamim ele dá ainda mais: 5 mudas de roupas e uma boa quantia em prata. Também envia presentes e alimentos para seu pai, além de carros para facilitar a viagem. Antes que os irmãos partam, ele dá um conselho: não briguem no caminho. Ele sabe que podem surgir acusações e discussões sobre o passado, então ele quer garantir a paz entre eles. Os irmãos voltam para Canaã e contam ao pai: José está vivo e governa todo o Egito. Jacó, ao ouvir isso, fica sem reação, sem acreditar. Mas ao ver os carros e os presentes que José enviou, seu coração se enche de alegria novamente. Ele diz: basta! Meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de morrer. Jacó, também chamado de Israel, reuniu toda a sua família e pertences e começou a viagem para o Egito. No caminho, ele parou em Berseba, um lugar sagrado para sua família, e ofereceu sacrifícios a Deus, o Deus de seu pai Isaque. Durante a noite, Deus falou com Jacó em uma visão, chamando-o: Jacó. Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus então o tranquilizou, dizendo que não tivesse medo de ir ao Egito. Prometeu que ali faria dele uma grande nação e que estaria com ele durante toda a jornada. Também disse que um dia Jacó morreria em paz, e José estaria ao seu lado quando isso acontecesse. Logo depois, Jacó partiu de Berseba com seus filhos, netos e todos os seus bens. Eles viajaram em carros que o faraó havia enviado para transportá-los, levando o gado e tudo o que haviam acumulado em Canaã. Todos os descendentes de Jacó, filhos, filhas, netos e netas, foram com ele ao Egito. A Bíblia então lista os nomes dos filhos de Jacó que partiram para o Egito, divididos por mães. Filhos de Jacó com Lia: Ruben, e seus filhos, Simeão, e seus filhos, Levi, e seus filhos, Judá, e seus filhos, Issacar, e seus filhos, Zebulon, e seus filhos. Filhos de Jacó com Zilpa, serva de Lia: Gade, e seus filhos, Asser, e seus filhos. Filhos de Jacó com Raquel, José, e seus 2 filhos nascidos no Egito, Manassés e Efraim, Benjamim, e seus filhos. Filhos de Jacó com Bila, serva de Raquel: Dan, e seu filho, Naftali, e seus filhos. No total, foram 70 pessoas da família de Jacó que foram ao Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jacó. Antes de chegarem ao Egito propriamente dito, Jacó mandou Judá à frente para avisar José que estavam a caminho e para obter direções. José foi até a cidade de Gozém, onde eles ficariam, e teve um reencontro emocionado com seu pai. Assim que o viu, José se lançou ao pescoço de Jacó e chorou por um bom tempo. Jacó, tomado pela emoção, disse que agora podia morrer em paz, pois tinha visto o filho que acreditava estar morto. José avisou a sua família que iria ao faraó contar que seus parentes haviam chegado do país de Canaã e que eram pastores de rebanhos, algo que, naquela época, era desprezado pelos egípcios. Ele os instruiu a dizerem ao faraó que eram pastores desde os tempos dos seus antepassados,
para que pudessem se estabelecer em Gozém, uma região apropriada para a criação de animais e afastada dos egípcios, que não conviviam bem com pastores. Esse capítulo mostra o cumprimento das promessas de Deus a Jacó, a preservação da linhagem de Israel em tempos de fome, e a importância da fé, reconciliação e direção divina nas grandes decisões da vida. José foi até o faraó para informá-lo de que seu pai, Jacó, e seus irmãos tinham chegado do território de Canaã com todos os seus bens, seus rebanhos, seus servos e suas famílias, e estavam agora na terra de Gósen. Para formalizar isso, José escolheu 5 de seus irmãos e os levou à presença do faraó. O faraó perguntou a esses irmãos qual era a ocupação deles. Eles responderam que eram pastores de ovelhas, assim como seus antepassados. Também explicaram que tinham vindo ao Egito por causa da grande fome em Canaã, que tornava impossível sustentar os rebanhos. Por isso, pediram permissão para habitar temporariamente na terra de Gósen. O faraó, simpático à situação, respondeu a José que seu pai e seus irmãos podiam morar na melhor parte do Egito. Disse ainda que a terra de Gósen era ideal para eles e que, se houvesse entre seus irmãos homens competentes, José deveria colocá-los como responsáveis pelos rebanhos do próprio faraó. Depois disso, José trouxe seu pai, Jacó, até o faraó. Jacó abençoou o faraó. O rei, então, perguntou a Jacó quantos anos ele tinha. Jacó respondeu que havia vivido 130 anos, e que sua vida tinha sido cheia de dificuldades e peregrinações. Ele acrescentou que não tinha vivido tanto quanto seus antepassados. Após essa conversa, Jacó voltou a abençoar o faraó e se retirou. José então deu à sua família uma porção de terra no Egito, especificamente na região de Ramessés, conforme ordem do faraó. Ele sustentou seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai com alimento, de acordo com o número de filhos de cada família. A fome continuava intensa em todo o Egito e também em Canaã. O povo egípcio havia ficado sem dinheiro e foi até José pedindo pão, pois estavam morrendo de fome. José, então, vendeu grãos em troca do dinheiro restante da população. Quando o dinheiro acabou, os egípcios voltaram e disseram que não tinham mais recursos para comprar comida, mas ainda possuíam seus rebanhos. José aceitou os animais, cavalos, gado, ovelhas e jumentos, em troca de alimento por mais um ano. No ano seguinte, quando já não tinham mais nem dinheiro nem rebanhos, os egípcios propuseram entregar suas terras e até a si mesmos como servos do faraó, apenas para sobreviverem e não verem a terra arruinada. José comprou para o faraó todas as terras do Egito, pois todos os egípcios venderam seus campos por causa da fome. A única exceção foram os sacerdotes, que não venderam suas terras porque recebiam um salário fixo do faraó. José então distribuiu sementes ao povo e estabeleceu uma lei: eles cultivariam a terra, e 1/5 da colheita, 20%, deveria ser entregue ao faraó. Os outros 4/5, 80%, ficariam com os lavradores para sustentar suas famílias e para plantar novamente. Os egípcios ficaram satisfeitos com esse acordo, agradecendo a José por salvar suas vidas. Essa regra de dar 1/5 ao faraó tornou-se uma lei permanente no Egito, exceto para as terras dos sacerdotes, que permaneceram independentes. A família de Israel, Jacó, se estabeleceu com segurança na terra do Egito, na região de Gósen. Ali prosperaram muito, multiplicando-se em número e riquezas. Jacó viveu mais 17 anos no Egito, totalizando 147 anos de vida. Quando Jacó percebeu que sua morte se aproximava, chamou José e lhe fez um pedido solene, que não o enterrasse no Egito. Ele pediu para ser sepultado junto aos seus antepassados, na terra de Canaã. José jurou que cumpriria esse desejo. Jacó então se curvou em adoração, apoiado na ponta do seu cajado, agradecendo a Deus. Depois de algum tempo, alguém avisou a José que seu pai, Jacó, estava muito doente. José, então, decidiu visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele sabia que esse poderia ser um momento importante, talvez até o último encontro com seu pai. Quando avisaram a Jacó que José estava chegando, mesmo estando fraco, ele se esforçou para sentar-se na cama. Era um gesto de honra e seriedade diante da presença de seu filho. Jacó começou a falar, relembrando um momento marcante em sua vida.
ele contou que, anos antes, Deus Todo-Poderoso lhe apareceu em Luz, também chamada de Betel, na terra de Canaã. Nessa ocasião, Deus havia lhe abençoado e prometido que ele teria muitos descendentes, que formariam uma grande nação, e que aquela terra seria dada à sua família como herança permanente. Jacó relembra essa promessa porque está prestes a agir com base nela, fazendo algo que terá um impacto direto na história futura de Israel. Jacó então diz algo surpreendente a José. Ele declara que os dois filhos de José, Efraim e Manassés, passarão a ser considerados como se fossem filhos dele, Jacó, e não apenas netos. Os teus dois filhos que nasceram no Egito antes que eu viesse para cá serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Com isso, Jacó dá a José uma honra especial. Seus dois filhos se tornam fundadores de duas tribos de Israel, mesmo que normalmente apenas os filhos diretos de Jacó tivessem esse direito. Jacó também explica que, se José tiver outros filhos depois desses dois, eles não receberão o mesmo status, mas serão incluídos dentro das tribos de Efraim e Manassés. Nesse momento, Jacó menciona uma memória dolorosa, a morte de sua esposa Raquel, mãe de José. Ele recorda que ela morreu durante uma viagem, perto de Efrata, mais tarde conhecida como Belém, e foi sepultada ali mesmo, no caminho. Essa lembrança mostra a emoção de Jacó, especialmente porque agora ele está abençoando os filhos do filho que teve com Raquel, sua esposa mais amada. Quando Jacó vê os filhos de José, ele pergunta quem são. José responde que são seus filhos, e pede que Jacó os abençoe. Então, José os traz para perto do avô. Mesmo com a vista já fraca pela idade, Jacó os abraça e beija, emocionado por ver não apenas José vivo, mas também seus descendentes. José posiciona os meninos diante do pai com cuidado. Manassés, o mais velho, à direita de Jacó, a posição de maior honra. Efraim, o mais novo, à esquerda. Mas, quando Jacó estende as mãos para abençoá-los, ele cruza os braços. Coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés, o mais velho. Essa atitude surpreende José, que tenta corrigir o pai, dizendo que Manassés é o primogênito. Mas Jacó insiste que sabe exatamente o que está fazendo. Ele explica: sim, Manassés será grande, mas seu irmão mais novo, Efraim, será ainda maior, e seus descendentes formarão muitas nações. Jacó então pronuncia a bênção, invocando o Deus dos seus antepassados, Abraão e Isaque, o mesmo Deus que o guiou por toda a vida, e também o anjo que o livrou de todo o mal, uma referência à presença divina que o protegeu. Ele diz: que Deus abençoe estes rapazes. Que o nome deles esteja ligado ao meu, e aos nomes de Abraão e Isaque. Que eles se multipliquem na terra. Essa é uma bênção que deseja proteção divina, continuidade espiritual e crescimento numeroso para os dois jovens. Jacó termina o momento com uma promessa direta a José. Ele diz que está lhe dando uma porção especial de terra, além da parte dos outros irmãos, uma terra que ele conquistou dos amorreus com sua espada e com seu arco. Essa porção é entendida por muitos estudiosos como sendo Siquém, um local que se tornaria importante na herança dos filhos de José, especialmente Efraim. Esse capítulo é fundamental para entendermos como as tribos de Israel se formaram e como a liderança e a bênção espiritual se transmitiram, não apenas por nascimento, mas por escolha divina e sabedoria espiritual. O capítulo 49 do livro de Gênesis é um momento importante na narrativa bíblica, onde Jacó, também chamado de Israel, já velho e próximo da morte, reúne seus 12 filhos para lhes dar uma bênção profética, falando sobre o futuro de cada um deles e das tribos que deles se originariam. Jacó chama seus filhos para profetizar sobre o futuro de cada um. Jacó, percebendo que seus dias estavam chegando ao fim, convoca todos os seus filhos para que se aproximem. Ele diz que vai revelar o que acontecerá com eles e suas famílias nos tempos futuros. Ruben, o primogênito que perdeu o privilégio. Jacó começa com Ruben, seu filho mais velho. Ele reconhece que Ruben foi seu primeiro filho, cheio de força e energia, o que o tornava naturalmente o herdeiro da liderança. No entanto, por causa de sua instabilidade, instável como as águas agitadas, e de ter desonrado o pai dormindo com uma das concubinas dele, Bila, Ruben perde sua posição de destaque e autoridade. Simeão e Levi, a violência os condena. Depois, Jacó fala de Simeão e Levi,
irmãos muito unidos, mas também violentos. Ele critica duramente a crueldade deles, uma referência ao episódio em que mataram os homens de Siquém como vingança por sua irmã Diná. Jacó os condena por terem sido movidos por fúria e crueldade e diz que, por isso, suas tribos seriam dispersas dentro de Israel. Judá, a liderança e a linhagem real. Jacó então fala de Judá, elogiando sua coragem e comparando-o a um leão. Ele diz que Judá será louvado por seus irmãos, dominará sobre eles e que dele virá o cetro, ou seja, a liderança real. Isso é entendido como uma profecia da linhagem real que viria de Judá, incluindo o rei Davi, mais tarde, o Messias. Zebulon, ligado ao mar. Jacó prevê que Zebulon se estabelecerá perto do litoral e será uma tribo envolvida com o comércio marítimo, talvez servindo como uma porta de entrada para outros povos. Issacar, força com submissão. Issacar é descrito como um jumento forte, que carrega fardos, mas que se submete ao trabalho pesado. Isso pode indicar que sua descendência seria trabalhadora, mas sujeita a outras tribos ou povos. Dan, justiça e astúcia. Dan será juiz de seu povo, mas também é comparado a uma serpente no caminho, indicando astúcia, podendo representar tanto julgamento justo quanto perigo sorrateiro. Jacó, nesse momento, expressa uma oração pedindo a salvação de Deus. Gade, ataques e resistência. Gade será atacado por forças inimigas, mas reagirá e resistirá, mostrando força para se defender. Aser, alimento de qualidade. Aser será abençoado com terras férteis e produzirá comida rica e de boa qualidade, como iguarias dignas de reis. Naftali, liberdade e expressão. Naftali é comparado a uma gazela solta, rápida e livre. Ele também é descrito como alguém que fala palavras graciosas, talvez indicando um povo artístico ou expressivo. José, frutífero e abençoado apesar da adversidade. Jacó dedica mais tempo a José, destacando como um ramo frutífero plantado junto a uma fonte, crescendo vigorosamente. Ele lembra como José foi ferido e odiado pelos irmãos, mas permaneceu firme com a ajuda de Deus. Jacó declara que Deus o ajudou, o abençoou de muitas formas, com filhos, com proteção, com força. Ele o chama de aquele que foi separado dos irmãos, uma referência à sua trajetória no Egito. Benjamim, força e combate. Por fim, Benjamim é comparado a um lobo feroz, que de manhã despedaça a presa e à noite divide o despojo. Isso pode simbolizar um povo guerreiro, que conquista e toma para si o que precisa. Encerramento da bênção. Jacó abençoa cada um dos filhos conforme suas características e destinos. Depois disso, ele ordena que, quando morrer, seu corpo seja enterrado junto com seus antepassados, na caverna de Macela, onde estão Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Morte de Jacó. Após essas instruções, Jacó se recolhe, deita-se e morre em paz, juntando-se aos seus antepassados. Assim que Jacó faleceu, José se aproximou do corpo do pai, chorou profundamente e o beijou como despedida. Em seguida, ele ordenou que os médicos do Egito o embalsamassem. O processo levou 40 dias, como era costume entre os egípcios. Após isso, o povo do Egito lamentou a morte de Jacó por 70 dias inteiros, em sinal de respeito. Quando o período de luto terminou, José pediu aos oficiais do faraó que falassem com ele, explicando que havia feito uma promessa ao pai, enterrá-lo na terra de Canaã, no túmulo que Jacó havia preparado. José pediu autorização para viajar até lá e cumprir esse juramento. O faraó respondeu favoravelmente, autorizando José a fazer o enterro conforme o combinado. José partiu para Canaã com uma grande comitiva, todos os irmãos, os conselheiros do faraó, os líderes egípcios, além de carros e cavaleiros, um grupo imenso. Somente os filhos pequenos, os rebanhos e o gado ficaram na terra de Gósen. Ao chegar ao outro lado do rio Jordão, no lugar chamado Atade, fizeram uma cerimônia de luto muito intensa, que durou 7 dias. Os povos da terra, os cananeus, ao verem aquela expressão pública de dor, disseram: "Este é um grande lamento dos egípcios", e por isso deram ao local o nome de Abel-Misraim, que significa pranto do Egito. Depois disso, José sepultou seu pai na caverna de Macela, localizada perto de Manre, onde Abraão havia comprado um terreno como sepultura. Após o enterro, José e todos os que o acompanharam voltaram ao Egito.
Com a morte do pai, os irmãos de José começaram a temer que ele agora quisesse se vingar de tudo o que haviam feito contra ele no passado, especialmente por tê-lo vendido como escravo. Então, enviaram uma mensagem a José dizendo: Antes de morrer, nosso pai pediu que você perdoasse o mal que seus irmãos lhe fizeram. Depois, os próprios irmãos foram pessoalmente até José, se ajoelharam diante dele e disseram: Somos seus servos. José ficou emocionado e respondeu com sabedoria: Não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus para julgar vocês. O que vocês planejaram para o mal, Deus transformou em algo bom, pois ele usou tudo isso para salvar muitas vidas, como está acontecendo agora. E ainda acrescentou: Portanto, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. Assim, José os confortou e falou com gentileza. José continuou vivendo no Egito com sua família e chegou aos 110 anos de idade. Ele viu os descendentes de Efraim, seu filho, até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, neto de Manassés, que foram criados em seu colo. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: Um dia, Deus cuidará de vocês e os tirará deste país, levando-os para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele os fez prometer solenemente: Quando Deus vier socorrê-los, levem os meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito, aguardando o dia em que seus ossos seriam levados para a terra prometida. Este capítulo final mostra o respeito e amor de José por seu pai, o perdão verdadeiro entre irmãos, a fidelidade às promessas feitas, a esperança na promessa de Deus, mesmo diante da morte.